boa tarde, gente. Eu me chamo Calidiane, sou esposa do meu digníssimo aqui do lado, Marcelo, que acabou de falar sobre brand com vocês. E eu vou dar sequência, tanto linkando tráfego quanto brand, né? Porque social media, que na verdade essa é a pronúncia correta do nome social media para as pessoas que não conhecem, é muito mais do que apenas trazer um conteúdo, fazer um post bonitinho, com uma frase bonita, é muito mais do que isso, né? E hoje eu vou explicar para vocês qual que é a base, né, a real base, que hoje nós trabalhamos nas redes sociais dos nossos clientes. A gente traz muito brand, porque como a gente está na fase de lançamento, a gente está com muito cliente para lançamento, então a gente foca muito nisso para as pessoas entenderem quem são eles e a gente tirar um maior significado para eles, nos seguidores deles. Vou respirar um pouquinho. Vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês, eu fiz um PDF bonitinho, para que vocês possam anotar, para que eu não tenha que ficar repetindo, né? Eu vou explicando e vocês vão anotando, vai estar tudo aqui na tela. Caso vocês queiram que eu pare para vocês escreverem de forma melhor, eu paro, tá bom? Vou compartilhar, vocês me avisam se a tela vai estar compartilhando de forma perfeitamente, tá? Calma aí. Tá todo mundo vendo direitinho? Você pode ligar o microfone. Eu não estou ouvindo chat, eu não estou lendo o chat, eu estou só ouvindo. Então, beleza. Vamos lá, gente. O que eu fiz para vocês? Eu fiz um guia com estratégias para social media, tá? Diretamente de social media, né? A gente acho que a Messinda está aqui, a Messinda também, se eu não me engano, ela é social media, e ela pode aprofundar depois mais do que eu vou falar. Mas eu trouxe para vocês, basicamente, são assuntos que são linkados com essa profissão, tá bom? E o que eu trouxe para vocês? Foi um funil de vendas com os níveis de consciência. Porque hoje o que mais importa numa rede social não é só se você faz um post bonito com um design bonito. É se você se comunica de forma correta com os seus seguidores. É se você entende qual o nível de consciência de cada seguidor dentro da tua rede social. Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo fala igual. Então, você tem que utilizar de estratégias para falar com pessoas diferentes, assuntos diferentes. Tá bom? E como é que a gente faz isso? Vou explicar agora para vocês, tá? Só que, antes de tudo, o propósito do PDF, do que a gente vai ser explicado aqui, é realmente vocês compreenderem cada etapa do funil, tá? Topo, meio e fundo de funil, que não se chama mais funil, eu vou explicar mais lá na frente, tá bom? Saber como que você se posiciona diante de cada fase, no caso, topo, meio e fundo de funil, e entender os níveis de consciência do seu futuro cliente, potencial cliente, do seu seguidor, daquela pessoa que vai entrar na sua rede social, vai ficar lá, vai consumir seu conteúdo, e um futuro próximo ela vai comprar algum produto seu. Tá ok? E agora vamos lá, uma frase para ficar aí na mente de vocês. Façam um cliente e não apenas uma venda, não uma venda. Por quê? Porque a gente sabe que se você fideliza um cliente, ele vai trazer outras pessoas, ele vai te indicar, ele vai comprar mais vezes de vocês, e para que isso aconteça, é essencial que um social media saiba transmitir isso dentro das suas redes sociais, né? Porque hoje em dia, se você não trouxer um relacionamento para as suas redes sociais com os seus seguidores, infelizmente você não consegue fazer venda, porque você não está falando a língua do seu seguidor, tá bom? E quais são os 3 tópicos que nós vamos abordar dentro desse PDF? Né? O primeiro tópico é o funil, que no caso, na verdade, hoje se chama ampulheta de vendas, tá bom? A aplicação prática nas redes sociais e os níveis de consciência de cada seguidor de vocês. Vocês entendendo isso, vocês vão conseguir produzir posts e conteúdos baseados nisso para atrair o tipo de cliente, o tipo de seguidor que vocês querem atrair, tá bom? Nem todo mundo quer atrair todo tipo de seguidor. Tem pessoas que querem atrair só seguidores que vão comprar o produto deles. E, de fato, isso é muito importante, porque você acaba crescendo, né, o valor monetário, você consegue vender muito mais. Mas tem gente que quer ser mais visto, que quer ter mais reconhecimento, entendeu? Então, ele vai saber trabalhar de acordo com isso que eu vou apresentar agora para vocês. Vamos lá, funil / ampulhetas de vendas. O que é isso? O funil, ele é simplesmente para te trazer os níveis, para te mostrar que tem níveis, e esses níveis precisam ser... como é que eu posso dizer? Precisam ser trabalhados de forma minuciosa e não pode pular etapa, gente. Vocês não pulem etapa, porque se você pular etapa, você não vai conseguir obter o resultado que você precisa. Tem muita gente que vai logo para o final, para a parte final da venda, e esquece que tem um processo, como o Marcelo falou, como
o Carlos falou que tem um processo a ser seguido. Se você não seguir o processo, infelizmente, no final, quando você for vender seu produto, você não vai conseguir obter o resultado que você quer, tá bom? E é justamente nesses níveis, né, que estão presentes os seguidores e os seus clientes, tá bom? E a atitude de cada pessoa em relação ao seu produto, em relação àquilo que você está vendendo, que você está mostrando nas suas redes sociais. E quais são esses níveis? Vamos entender agora. Mas antes de tudo, as redes sociais, a gente entende que as redes sociais elas são trabalhadas de forma profissional, só que com leveza, humanidade e responsabilidade. Profissional, porque, querendo ou não, se você está vendendo um produto, você vai mostrar como é que ele funciona, ou se você é um profissional que está se vendendo na rede social, se mostrando sua autoridade, seu posicionamento, como o Júnior já explicou, se você precisa passar isso também dentro da sua rede social, só que ele tem que ser de forma leve e humanizada. O que isso quer dizer que todo mundo está falando hoje em dia? Minha rede social tem que ser humanizada. A rede social humanizada é simplesmente você criar o relacionamento que as pessoas hoje são tão carentes. Né? Hoje a gente consegue se falar, nós estamos em locais diferentes e falando abertamente como se estivéssemos um ao lado do outro. Só que se você não souber transmitir isso dentro das suas redes sociais, através de uma pessoa que comunique a sua fala com a fala dos seus seguidores, você não consegue vender nada e você não consegue ter uma comunicação efetiva, tá? E a responsabilidade é tudo aquilo que você for postar, tudo aquilo que você for falar, você ter respaldo, você entender daquilo, que às vezes a gente joga uma brincadeira, a gente não, né? A gente é muito responsável nisso, mas a gente já viu várias vezes em algumas redes sociais onde a pessoa fala uma coisa que acaba mexendo, xingando, que acaba fazendo uma coisa ruim para uma pessoa, e na hora de assumir a responsabilidade ela não quer assumir. E aí é onde entra um processo todo por trás, que ela deveria ter seguido esse passo a passo e não seguiu, tá bom? Agora, de fato, a gente vai para a questão dos topos e meios e fundos de funil, da parte real do funil. No topo de funil, vamos lá, o que significa isso? Eu não estou entendendo nada, Calidiane. Vamos lá, vou ensinar agora a parte do funil dentro das redes sociais, tá bom, gente? É um funil voltado para vendas, porém que é colocado dentro das redes sociais para você captar, para você monetizar em cima dos seguidores que estão lá dentro, tá bom? O topo de funil, ele se caracteriza como o primeiro contato do seu seguidor. É quando você faz um post e o seguidor se interessa por aquilo. E ele vai visitar a tua rede social. Ele clica lá dentro e ele começa a rolar o dedinho para ver o que tem de interessante. Então, ele está te conhecendo, ele não sabe quem você é, mas ele gostou do conteúdo que você passou, e ele começa a pesquisar, né, o que tem lá dentro da tua rede social. Ele não sabe ainda se você é de confiança ou não, se você realmente vai passar um conteúdo de valor para ele ou não. E é de extrema importância, gente, que nesse primeiro momento você já tenha posts que passem confiança para ele, que vão, de certa forma, trazer ele para você. E quais são os tipos de post? Quais são as estratégias que a gente costuma utilizar com o nosso cliente quando ele precisa desse tipo de seguidor? Né? São posts que trazem curiosidade, que mostram para ele algo curioso, que são divertidos, e posts que trazem interatividade. Sabe aqueles posts que a gente faz engraçado? Comenta aqui, no post mesmo, comenta aqui o que você achou desse vídeo, é interessante, fez sentido para você, combinou com você? Já envia para alguém, né, uma curiosidade. Vocês sabiam que isso e aquilo? Isso é um tipo de post de curiosidade. Então, vai trabalhar muito isso dentro da rede social se você quiser trazer esse tipo de seguidor. Se você quiser estar sendo reconhecido por mais pessoas e tendo mais alcance, esse tipo de post é um post perfeito para isso, tá bom? Eu trouxe aqui uns exemplos de um cliente nosso, né? Óbvio que ele autorizou, para que vocês possam entender melhor como é que funciona, tá? De topo de funil, você precisa abusar na sua criatividade para atingir o seguidor que você quer, né? E o exemplo do lado é assim: você está apaixonado ou precisa de um tratamento de canal? O tratamento de canal é quando o dente ele está com dor e ele precisa de alguma forma de um tratamento urgentemente. E aí ela fez uma comparação. Ele já tem uma social media dentro do coisa dele, a gente só fazer o tráfego para eles. E eu achei interessante e eu queria compartilhar com vocês, né? Na parte do apaixonada, você não consegue comer, você não consegue dormir, e o coração parece estar na boca. E é engraçado porque os sinais são exatamente com quem precisa de tratamento de canal. Eu sou dentista, né? Eu posso falar isso com propriedade, que é exatamente isso, entendeu? Então, ela fez uma comparação, utilizou de criatividade para fazer esse post e trazer engajamento para as redes sociais dele. Foi bem legal e bem interessante. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Beleza. Voltando para cá.
Agora a gente vai falar sobre meio de funil. O que é isso? Como é que a gente pode trabalhar isso nas redes sociais? Tá, lembra do primeiro cliente do topo de funil que ele saiu lá da rede social dele para ir para a sua? Pois é, aqui ele já rolou teu feed, ele já viu, né? Ele já tem uma noção de que você pode agregar-se na vida dele, tá? E essa fase aqui é a fase que você precisa dar mais atenção para ele. Tipo, ele já passou dessa fase de só te conhecer. Ele já sabe quem você é, ele já sabe tudo de você, né? Só que assim, ele não precisa mais de post de criatividade. Ele precisa agora que você gere outro tipo de estratégia para ele, porque você vai precisar retê-lo, vai precisar captá-lo para futuramente você efetuar uma venda para ele. E como é que eu trabalho os posts dentro da rede social baseado nesse funil, no meio de funil? Eu vou trabalhar posts que vão gerar confiança e segurança para que ele possa confiar em mim, saber que eu sou a pessoa que vai ajudá-lo em qualquer coisa que ele precisar, já que ele entrou na minha rede social e não foi à toa, tá bom? Quais são os exemplos que eu posso trazer para vocês, né? São postagens que realmente mostrem o seu dia a dia. Se você trabalha em escritório, é interessante você fazer um story filmando, ou colocar no mesmo no feed, né? Você trabalhando, você no seu momento, coloca a câmera assim de lado, o celular de lado, tira a foto você concentrado, dizendo que gente, é usar de estratégia, você pegar tudo que você tem, mesmo que seja pouco no momento, mas você saber trabalhar e você trazer isso para a sua rede social. E se você não tem como fazer isso, contrate uma pessoa que saiba fazer isso para que você possa começar a ter a constância das postagens para gerar a autoridade que você precisa e gerar o posicionamento que você precisa, tá bom? E através desse tipo de post, você vai conseguir passar a credibilidade e a confiança que você precisa passar, tá? Aqui a gente colocou uma foto de uma dentista com uma criança, que ela tinha acabado de ser atendida, né? E do lado a gente colocou uma sala de consultas, onde tinha 2 pacientes conversando e tirando suas dúvidas com o dentista. Esse dentista que está aqui, inclusive, ele é o dono da clínica. Ele era o dono da clínica. E aí eles é tudo uma interação, que querendo ou não vai gerar confiança, porque se a gente vê que tem gente dentro lá dentro fazendo consulta, levando seus filhos, é porque realmente acreditam e confiam no trabalho. Tá bom? Até aqui tudo bem? Manda o joinha aí. Beleza? E agora vamos lá. Fundo de funil. Quem são as pessoas do fundo de funil das nossas redes sociais? Bom, aqui ela já conhece tudo sobre você, ela já te consumiu ao máximo, tá? Ela já pegou tudo que podia pegar do gratuito de você. Só que, assim, nessa fase, é aquela fase onde o cliente começa a ter perguntas e objeções. Ela começa a ficar se perguntando, será que realmente esse produto é bom para mim? Será que realmente esse produto vai me trazer o que ele está dizendo que traz aí? E como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente sana essas dúvidas que eles vão ter ao longo do tempo? A gente traz provas sociais, né? A gente traz depoimentos, a gente traz fotos, a gente traz vídeos dos nossos clientes falando da gente bem do nosso serviço, falando quanto foi transformador a vida deles. A gente traz os resultados, a gente demonstra. Como é que a gente pode demonstrar? Vídeo, como eu acabei de falar, de uma pessoa que fez a sua mentoria, uma pessoa que fez algo seu e que gostou muito, que transformou a vida dela. Depoimentos. Pode ser de WhatsApp, onde a pessoa mandou lá por escrito para você bonito, fez um texto enorme. Pode ser também, se você tiver Google Negócio, onde a pessoa frequentou o seu local e achou perfeito, achou legal o atendimento, falou muito bem de você, você também pode usar como prova social. Pode ser também a questão de você fazer um formulário, sabe, o Google Forms, onde você cria um formulário para o seu cliente te avaliar, você também pode utilizar aquilo, você tem várias coisas e várias formas de conseguir trazer isso, tá bom? E um dos exemplos que eu acabei de citar foi exatamente sobre a questão do Google Maps, né, onde o dentista tem o Google Negócio, e os clientes dele iam lá na rede social dele postar tudo sobre eles, como é que foi o atendimento na clínica, o que aconteceu e tal. E ao lado desses depoimentos foi pelo direct, né? O direct também é uma outra forma, onde as pessoas falam muito bem do seu trabalho, onde as pessoas elogiam, ou não, né? Mas você, obviamente, se você quer levar as pessoas para comprar seu produto e tudo mais, você vai colocar coisas boas, né? Então, se você quer que as pessoas falem bem de você, faça um serviço de excelência, entregue o melhor que você tem, faça o máximo possível para que aquela pessoa ela vire um cliente e não só apenas uma venda. Ai, mas você está falando muito sobre venda e tal. E aí, o que o social media faz, de fato? É exatamente isso que eu acabei de explicar. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Porque se um social media consegue entender sobre o funil de vendas, como que ele funciona, como que funciona a mentalidade das pessoas,
ele vai criar posts, ele vai criar assuntos de forma estratégica para que esses assuntos, eles captem as pessoas que vocês precisam captar para fazer a venda de vocês. Seja você vendendo o seu serviço, você mesmo sendo social media, ou seja outra pessoa prestando um serviço para você. Isso tem que estar diretamente conectado, vocês têm que estar linkados nisso, para que não haja divergência de informações e vocês acabem falando línguas diferentes. O que é falar línguas diferentes? O social media tem uma forma de falar mais engraçada, mais brincalhona, mais divertida, mas o dono da página, a pessoa com quem de fato, a dona da página lá que ele está cuidando, ele não fala. E ele não gosta que as pessoas entendam que ele é assim engraçado. Então, você precisa entender como que funciona a questão da linguagem da pessoa que quer falar, para justamente ela atrair a pessoa que ela quer atrair para o perfil dela, entendeu? Para fazer a venda de fato. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Pode falar, Elias. Ótimo. É você que monta as artes? Sim. Ô, louco. Muito boa as artes. Obrigada. Vocês conseguiram entender, gente? Até aqui tudo bem? Sim. Muito claro. Eu vou ficar com o sim do Elias, já que ninguém... Beleza. Vamos lá, então. Dando continuidade. Beleza. Mas acaba por aqui, gente? Ainda não chegamos no nosso finish. Acho que é assim que fala. Thalita, não me corrija, por favor. Fica tranquilo. Agora, vamos lá. Existe vida, sim, depois do funil, tá, gente? Não é só aquele funilzinho de vendas, não. É a famosa ampulheta. Por que é ampulheta agora? Eu vou explicar para vocês. Né? Um conceito moderno que eu quero explicar para vocês, deixar bem claro, é que, assim, nos últimos anos, a venda e o seu processo, eles sofreram alterações para melhor, né, obviamente, né? E quando a gente fala de funil, a gente não fala mais só de funil, a gente fala de ampulheta. Por quê? Porque a gente entende que o cliente precisa de um pós-venda, como foi falado pelo Marcelo, como foi falado, se não me engano, pelo Carlos, eles falaram que precisa ter a questão do relacionamento e tal, e isso é de fato verdade, tá? Porque se você não comenta, se a pessoa comenta na sua postagem, você não recomenta, não vai lá, trata com carinho, ou ele manda uma mensagem para você no direct e você não responde, ele se sente excluído da sua rede social. Então, automaticamente, uma sequência de não feitos dentro da sua rede social faz com que muitas pessoas parem de te seguir por conta disso, né? E isso, de fato, acontece, tá, gente? Teve rede social que a gente já pegou de clientes nossos que eles não respondiam os directs. E os directs eram, assim, a maior prova que eles tinham de que as pessoas se comunicavam com eles. As pessoas mandavam, nossa, eu amei o tratamento, amei o atendimento, nossa, não sei o que e tal, e a pessoa não respondia. E o que acontecia? Se a gente fosse depois olhar a rede social, a pessoa não estava mais seguindo aquela pessoa. Por quê? Porque ela não manteve o relacionamento. Gostou muito do tratamento, mas aí, e o pós-venda, como é que fica? Como é que fica a questão do relacionamento? Aí também entra a função do social media. Por quê? Porque, querendo ou não, o social media ele tem a função de se comunicar, como eu já falei, trazer relacionamento para a sua rede social, de você com o seu seguidor, ou você mesmo com o seu seguidor, se você for o social media. Só que se não houver isso, acaba acontecendo que a gente vê por aí, muita gente perde seguidor por conta disso, tá? E o social media, ele tem a função de aumentar o alcance, aumentar o engajamento, aumentar o número de seguidores, né? Vai haver uma perda quando acontece o trabalho diretamente do social media? Acontece, mas o número de seguidores aumenta muito mais. Por quê? Porque começa a ter um direcionamento daquilo que precisa ser feito, né? Além dessas 3 funções, existem outras muito maiores. Só que, assim, eu gosto de citar essas 3 porque geralmente é o que mais brilha os olhos das pessoas quando a gente fala sobre essa função, sobre o que de fato o social media faz, né? E, além disso, ele pode utilizar de estratégias maiores, né, de estratégias de alto risco, são estratégias que envolvem a questão do tráfego, de estar direto com uma pessoa que mexe com isso, para ele falar, olha, hoje a gente vai postar, ou hoje a gente vai utilizar anúncios desse tipo, para que justamente a gente consiga captar esse tipo de cliente, né? Ele vai direcionar um social media, ele vai organizar suas redes sociais, para que você possa, de fato, futuramente, fazer a venda que você precisa fazer, tá bom? E, de fato, monetizar pelo Instagram. Tá ok? Agora vamos lá. Como é que funciona a questão da ampulheta de vendas? Ela inicia pela oportunidade, pela conversão e a venda, só que ela não para só pela venda, ela também continua com a retenção e a lealdade. E o que seria isso?
né? Aqui, quando a gente fala do cliente que comprou de você, da venda que você fez, na verdade, você reteve ele, conseguiu fidelizar ele como cliente, e a lealdade é quando ele assume você de fato e indica você para outras pessoas, tá bom? Ele vira um defensor seu, exatamente, tá? E aí eu errei aqui, mas tudo bem. E para entender melhor, gente, existem 5 níveis de consciência, né? É através desses 5 níveis que um social media consegue trabalhar na sua rede social, tá? Além do funil de vendas, ele precisa também entender isso para justamente criar posts que vão atrair esses seguidores para as redes sociais de vocês, tá bom? Agora, vamos lá. Quais são esses 5 níveis? Né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui para poder... Bora. Primeiro nível, inconsciente. O segundo nível, consciente do problema. O terceiro nível, consciente da solução. O quarto nível, consciente do produto ou serviço. E o quinto nível, totalmente consciente. Agora, eu vou destrinchar para vocês o que cada um desses é. Tá? O inconsciente, gente, é uma pessoa que não tem a menor ideia que sofre daquilo, que tem um mal e que precisa, de certa forma, tá, ser ajudada. Só que, assim, se ela não sabe que ela tem esse problema, como que ela vai descobrir que ela precisa ser ajudada? É através dos posts que um social media vai fazer, que vai trazer essa consciência para a pessoa, tá bom? E onde é que ela se encaixa naquele funil? Ela vai se encaixar no topo de funil, tá? As postagens e os anúncios, eles precisam estar com a mesma linguagem daquele funil que eu mostrei anteriormente, do topo de funil. Mas calma, gente, eu vou passar eu vou ter a gentileza de passar esse PDF para vocês, depois vocês passam um e-mail lá no grupo que eu envio, ou alguém, não sei, a gente vai dar um jeito aqui, tá? Para que vocês tenham isso em mãos e consigam verificar direitinho se vocês estão seguindo as etapas, tá ok? O segundo nível, gente, é o nível do consciente do problema. A pessoa consciente do problema foi aquela que foi despertada pelo social media com uma postagem que trouxe a consciência para ele, tá bom? Agora ele já sabe que ele tem um problema, obviamente, né? E ele precisa resolver. Mas ele ainda não se moveu para isso. É aquela pessoa procrastinadora que sabe que tem um problema, mas não quer procurar a solução, né? Então a gente precisa gerar essa consciência da solução nesse cliente que sabe que tem um problema, nesse seguidor que sabe que tem um problema, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente mescla postagens de topo e meio de funil, tá? Só que a gente vai focar nessas duas postagens mais na dor. Por quê? Porque a gente quer gerar consciência da solução para ele. Então, a gente precisa focar na dor dele, a gente precisa gerar posts que vão trazer consciência de que ele tem um problema e que ele precisa de uma solução urgente, senão ele vai ficar com esse problema para o resto da vida, tá bom? Dá para trabalhar isso em todas as redes sociais. Isso que eu estou colocando, gente, é possível trabalhar em todo tipo de nicho das redes sociais, tá bom? Vamos lá. Consciente da solução. Qual que é o cliente consciente da solução? Ele já sabe que já foi totalmente despertado, já está ativado, digamos assim, como o Paulo fala, né? E agora ele está procurando a melhor forma de resolver isso. Ele está procurando, de fato, um mentor, está procurando, de fato, uma pessoa que vai resolver aquilo. E ele começa a pesquisar por diversas soluções. E, geralmente, onde é que a gente pesquisa? Não é no Instagram, não é no TikTok, não é no YouTube. Às vezes é no YouTube. Mas a maior rede de pesquisas do mundo é o Google. Então, ele vai no Google atrás de você. Se você é a solução do problema, se você é o produto que ele quer consumir, você tem que estar onde? No Google. Não é só Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Não, você precisa entender, como o Marcelo falou, sabe aquela pirâmide de Maslow que ele explicou? Pois é, você precisa internalizar aquilo e trazer isso para o seu nicho urgente para que você entenda qual é o tipo de público que você quer atingir, né? Um social media, ele vai trabalhar as suas redes sociais, mas ele não vai fazer milagre para você. Para você que precisa de forma rápida resolver esse problema, ele não vai fazer um milagre, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar no Google. E se você tem sua rede social dentro do seu Google Negócio, ou dentro da sua IP lá, ele vai sair de lá do Google e vai direto para o quê? Para sua rede social, consumir o seu conteúdo, para saber se realmente você tem essa autoridade que você está mostrando que tem, para saber realmente se você, de fato, é aquela pessoa, tá bom? E quais são os tipos de posts que a gente tem que fazer nas nossas redes sociais baseado nesse cliente? São os de meio de funil, tá bom? Aqui você vai mostrar que você é capaz de resolver o problema. Você é a pessoa capacitada para isso, tá ok? Quarto nível de consciência, consciente do produto e do serviço,
Tá, beleza. Aqui ele já sabe tudo, ele já terminou de pesquisar no Google, já terminou de pesquisar no Instagram, já terminou de pesquisar em tudo isso. E ele fez aquelas comparações, porque querendo ou não, a gente é assim, né? Eu não sei como é que funciona nos outros países, mas eu acho que é a mesma coisa que brasileiro. A gente vai lá, pesquisa, eu quero um dentista, você vai lá e pesquisa no Google, dentista. Dentista Manaus, que é onde eu tô. Vou lá, pesquiso, dentista Manaus, não, porque na minha cidade, na minha região, no bairro que eu me encontro. Então, eu coloquei, beleza, encontrei. Agora eu vou analisar tudo que tem dentro da rede social dele, vou ver tudo que as pessoas falam dele, eu vou ver se realmente ele é uma pessoa que traz confiança, né? E, de fato, eu achei que a Calidiane, realmente a Calidiane, ela atende o perfil que eu quero. Eu preciso me consultar com ela. Já escolhi a minha pessoa, já fiz, já terminei, eu não tenho mais dúvida disso, tá bom? E como é que eu faço para utilizar isso dentro das minhas redes sociais, né? Aqui eu coloquei uma coisa bem legal, faça o seu melhor, porque se você faz o seu melhor, independente da pessoa que vai te procurar, é inevitável que você tenha sucesso na sua profissão, com o seu produto, com o seu serviço, tá bom? Mostre provas de que você é a única opção, ou a melhor opção que ele tem, entendeu? Defenda mesmo o que você faz, porque se você faz, você tem que ter autoridade naquilo que você faz. Você precisa transmitir isso de forma clara, sincera, verdadeira, para que ele entenda e fale assim, nossa, realmente, de fato, essa pessoa é exatamente do jeito que ela está mostrando, entendeu? E aí você começa a gerar autoridade, posicionamento, isso dentro das suas redes sociais, com o teu posicionamento, que o Júnior já explicou como é que faz, tá bom? E como é que a gente faz as postagens, né? Os anúncios e as postagens? Através das provas sociais, dos depoimentos, das avaliações, dos vídeos que vocês podem fazer com os clientes de vocês, entendeu? Do story mostrando dia a dia, né? Dá para trabalhar de várias formas isso aqui dentro da rede social de vocês, tá bom? E para finalizar, o último e quinto nível são as pessoas totalmente conscientes. Elas já sabem de tudo, já te procuraram, inclusive, né? Também eu errei aqui, mas eu vou corrigir, tá, gente? Esse aqui é o ponto em que todos, de alguma forma, já vendem o seu produto, serviço e sabem onde querem chegar, tá? Aqui a gente tem pessoas totalmente conscientes e prontas para produzir para consumir, seus produtos e seus serviços. Ele está pronto para comprar de você. Aqui não completou a frase, eu ia colocar bem grandão mesmo, tá? Aqui faça a sua oferta e traga para a urgência, não deixe ele esfriar. Se ele já entrou em contato com você, se ele já mandou mensagem, já mandou um direct, já comentou dizendo que quer falar com você urgente, já ligou, inclusive, não deixa ele esfriar, não. Já faz a sua parte, vai lá, gera um relacionamento, tenta entender a dor, mesmo que você já saiba a solução, que você é a solução, faz o possível para que ele possa realmente ser captado de todas as formas. Eu acho até legal e interessante que a gente tem postagens específicas para isso, né? Onde você quebra a objeção, mas ao mesmo tempo traz o cliente para você. Quais são os tipos de postagens que a gente pode fazer? O de fundo, de funil, a finalização. Você realmente gerar aquele relacionamento, trazer uma quebra de objeção já puxando ele para o agendamento, né? Como se fosse você fazer um agendamento via online, só que mostrando para a pessoa como que entendeu? De fato, um social media, criar um conteúdo baseado nisso, tá bom? Ou você mesmo criar um conteúdo dizendo que você é a pessoa que vai conseguir sanar os problemas e que você vai ensinar para a pessoa como é que funciona o seu trabalho, que você realmente, de fato, se posicionar de forma correta para passar a segurança e a confiança que aquela pessoa já tem em você, mas que você vai massificar isso na cabeça dela, tá? E uma coisa muito importante que eu gosto de falar é que, como o Marcelo já citou, as redes sociais, elas não são de fato um social media, ele não tem a função de fato de vender para você, mas ele tem a função de subconscientemente criar postagens, criar coisas que vão gerar memória significada no seu cliente, no seu seguidor, para que ele possa entender que você é a solução do problema dele e você efetuar a venda de fato, tá bom? E aqui, concluindo só que eu já me adiantei, concluo que ser um social media requer muita expertise, né, sobre vendas alinhada à teoria do que, de fato, um social media faz, tá? Treinar faz parte da nossa profissão, se aperfeiçoar também. E o nosso objetivo real em uma rede social não é só fazer a venda, né? Não é só, de fato, alinhar, não é fazer venda, de fato. É induzir de forma subconsciente o seguidor a se interessar pelo seu produto, o serviço, né, do meu cliente ou de você mesmo, tá bom? E uma última frase para finalizar a minha apresentação, gente, é que a mente que se abre a novas ideias jamais retornará ao seu tamanho original.
Assim dizia Albert Einstein. Assim eu finalizo a minha apresentação. Deixa eu interromper aqui. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas eu acho que deu para abrir muito a mente de vocês em relação à profissão de um social media, né? Que de fato não é só a venda, não é só, fazer posts ou aumentar o engajamento, o alcance de uma rede social, mas é de fato entender os níveis de consciência de cada seguidor para que vocês consigam atingir todos os públicos. Porque a gente entende hoje que o que mais funciona hoje dentro de uma rede social é a audiência que você tem dentro da sua rede social. É o relacionamento que você traz, é como você se comunica com o seu seguidor, né? O posicionamento que você traz para todo tipo de rede social que você tem, né? A gente sabe hoje também que nem toda rede social você vai falar a mesma língua da mesma forma. O TikTok hoje, ele utiliza de uma língua totalmente diferente do Instagram, né? O TikTok hoje traz uma coisa mais engraçada, mais dinâmica, mais divertida. O Instagram não. O Instagram requer uma coisa mais de relacionamento, mais tranquila. E o YouTube, como é que ele funciona hoje? O YouTube é mais de você ensinar uma coisa, você passar uma coisa interessante, uma informação que vai agregar muito, inclusive, tá bom? Então, cada rede social, ela tem um tipo de algoritmo, né? E a função do social media, de fato, é entender esses algoritmos para que ele não fique perdido, para que ele possa te ajudar, assim, a aumentar o número de seguidor, a aumentar o seu alcance, a aumentar o seu engajamento. E assim eu finalizo aqui, Júnior.